Imagine-se em um turbilhão emocional, onde a confiança é quebrada, o amor é desafiado e o casamento é jogado em uma montanha-russa de emoções. É exatamente isso que um usuário do Reddit compartilhou em sua jornada de altos e baixos. Uma história que começa com a aparente estabilidade de um relacionamento de uma década, mas que rapidamente mergulha em uma espiral de traição, decepção e autoquestionamento. Prepare-se para uma narrativa arrebatadora, onde as escolhas de um casal são testadas até o limite, revelando verdades cruéis e levantando questões sobre o verdadeiro significado do amor e do perdão. Este relato cativante irá prendê-lo do início ao fim, deixando-o ansioso para descobrir o desfecho dessa jornada tumultuada. Olá a todos! Nunca pensei que chegaria a este ponto, ao ponto de recorrer a estranhos na internet em busca de orientação, mas aqui estamos. Minha esposa e eu estamos juntos há 10 anos, mas casados há 8. Nos conhecemos na faculdade e fomos o primeiro e único amor um do outro. Sinceramente, pensei que tínhamos um relacionamento único e bonito por causa disso, mas parece que era só eu. Há algum tempo, minha esposa começou a trabalhar em uma nova empresa. No início, ela achou difícil se encaixar porque sempre foi reservada. Mas depois de encorajá-la, ela fez amizade com um grupo de garotas, algumas das quais eram solteiras, divorciadas ou namoravam mas não eram casadas. No começo, fiquei feliz por ela ter feito amizades, mas então ela começou a sair para beber, festejar ou fazer alguma outra coisa que suas amigas tinham planejado. Fiquei preocupado com a mudança de comportamento dela e tentei conversar com ela sobre isso, mas ao mesmo tempo não queria restringi-la de forma alguma. Isso começou a afetar nosso relacionamento na cama. Minha esposa não era do tipo que iniciava a intimidade, mas com sua continuação de sair, ela estava ou muito cansada ou não estava com vontade. Em algum momento, a empresa dela contratou um novo gerente que minha esposa e suas amigas passaram a admirar. Ela começou a mencioná-lo de passagem, mas chegou a um ponto em que ela estava destacando como ele lidava com certos problemas que não pareciam ser relacionados ao trabalho. Questionei-a sobre seu fascínio por esse homem, e ela ignorou minhas preocupações. Ela até começou a perguntar se eu lamentava não ter mais experiência com mulheres, ao que eu disse que não, porque ela era tudo o que eu sempre precisei. Jurei que pensei por um momento ter visto um lampejo de tristeza nos olhos dela, mas ela mudou rapidamente de assunto. Ela começou a mencionar casamentos abertos como uma forma de apimentar nosso casamento. Fiquei chocado porque minha esposa nunca foi esse tipo de pessoa e nem tão liberal sexualmente. Para ser honesto, a princípio eu recusei e questionei se isso tinha algo a ver com o novo gerente, ao que ela negou, mas disse que sentia que perdeu algo, mas ao mesmo tempo não queria me perder, então essa era uma opção mais segura. Pensei que ela estava brincando com fogo, então relutantemente e ingenuamente concordei. Então estabelecemos algumas regras, principalmente não dormir com outra pessoa em nossa casa. Por um ano, minha esposa saía para encontros, tinha encontros de uma noite, e então, como se eu não tivesse visto isso chegando, de alguma forma estava em algum tipo de relacionamento com aquele gerente. Eu, por outro lado, tive alguns encontros, mas não tive encontros de uma noite porque frequentemente me sentia mal. Minha esposa perguntava se eu estava bem, mas realmente não mudava seu comportamento. Em algum momento, senti que o amor que tinha por ela, aquela inocência pura e especial do casamento, tinha desaparecido e isso estava me matando por dentro. Acabei indo a um encontro com uma mulher incrível que migrou da Coreia do Sul. A conversa era fácil. Ela tinha o humor de um chicote rápido como raio e um sorriso que faria alguém se esquecer de si mesmo. Isso, é claro, levou a mais encontros até que fossemos íntimos. Sinceramente, nunca tive sexo como tive com essa mulher. Nunca soube que uma mulher poderia ser tão generosa e fazer alguém se sentir tão desejável. No começo, minha esposa achou fofo, mas conforme os meses passavam, ela começou a questionar meu relacionamento com minha amante. Apontei prontamente que essa foi ideia dela e até que ela estava em um relacionamento com o gerente que eu estava preocupado. Ela ficou em silêncio. Parecia que ela queria dizer algo, mas segurou a língua. Ela começou a voltar para casa mais cedo para me surpreender com o jantar e deixar a casa extra limpa. Ela também começou a aparecer no meu local de trabalho para deixar o almoço e começou a iniciar a intimidade no quarto. Honestamente, se não fosse por ela abrir nosso casamento, pelo qual também sou culpado por concordar, tudo isso teria me deixado pulando de alegria. Eu mal cedia às tentativas dela de intimidade, e quando fazia, era apenas para acabar com aquilo. Algo em mim em relação à minha esposa morreu, e eu podia ver que ela também sentia. Perguntei o que causou essa mudança nela, o que era diferente. A resposta que obtive foi que ela queria me mostrar que me ama e está feliz comigo. Eu nunca pretendi, mas comecei a rir. Perguntei, e quanto aos amigos dela, o amante gerente dela, ou as aventuras de uma noite? Ela não respondeu naquele dia e simplesmente foi para a cama em lágrimas. No dia seguinte, chego em casa e a encontro me esperando. Ela me disse que quer fechar nosso casamento. Toda essa experiência foi um erro horrível do qual ela se arrepende e quer que nós sejamos o foco do nosso relacionamento novamente. Eu disse a ela para ser honesta comigo e me dizer o que inspirou tudo isso em primeiro lugar. E acredite ou não, foram os amigos dela que plantaram a ideia por causa de suas inúmeras aventuras sexuais. E quando o gerente dela apareceu, ele surpreendentemente apoiou esse estilo de vida e encorajou minha esposa a viver livremente. Aparentemente, isso se tornou um caso emocional, mas só ficou físico depois que o casamento foi aberto. Uau, como se isso tornasse as coisas melhores. Ela descreveu como estar bêbada ao volante de um carro em alta velocidade. Era emocionante, intoxicante, mas o preço da decisão se tornou muito alto para ela suportar.
Ela vê agora que nunca precisou de uma comparação e que o que tínhamos era verdadeiramente único e especial. Mas agora ela sente que matou nosso casamento e qualquer chance de uma vida juntos. Eu disse a ela que talvez nunca consiga vê-la como minha esposa novamente, e isso a fez desmoronar na minha frente. Eu simplesmente a segurei em silêncio enquanto ela chorava até adormecer nos meus braços no sofá. Desde então, ela deixou o emprego e cortou o contato com todos os amigos e com o gerente dela. Ela até me disse que está disposta a passar o resto da vida me compensando e trabalhar até os ossos para ser vista como uma esposa por mim. Mas eu não cortei o contato com minha amante. Minha amante, francamente, me faz sentir como um homem, como se eu pudesse desafiar o mundo. E minha esposa não faz isso há um tempo. A verdade é que não sei o que fazer nessa situação. Eu adoraria recuperar esse sentimento especial, se possível. Minha amante basicamente me salvou quando eu estava no meu pior momento. Por favor, me ajude. Esqueci de mencionar, temos nossa primeira sessão de aconselhamento matrimonial daqui a algumas horas. Não tenho certeza de como isso vai acontecer. A terapeuta parecia simpática e experiente. Ela parecia imparcial e realmente ansiosa para ajudar, mesmo que fosse nossa primeira sessão. Minha esposa encarou isso como uma oportunidade para colocar tudo para fora. Parece que ela confessou que esse grupo de amigos fez com que ela se perguntasse se havia perdido sua chance porque estava comprometida com seu primeiro namorado e não teve outras experiências. Que ela nunca teve as mesmas aventuras que algumas dessas mulheres supostamente incríveis tiveram. Lembre-se, algumas delas são divorciadas, mas nenhuma é casada. A terapeuta apontou que isso pode ser e muitas vezes é prejudicial para um casamento devido à diferença de mentalidade. Minha esposa pareceu concordar, então acrescentou que depois que o novo gerente começou a se aproximar dela, alguns desses amigos a encorajaram a ver onde isso ia, que essa era uma chance para ela se explorar ou se descobrir. Ela obviamente se sentiu culpada, segundo ela. Então, ela nunca fez nada físico até que uma das divorciadas sugeriu um casamento aberto como uma brecha e disse a ela que alguns casais saem mais fortes por causa disso. Então, depois, infelizmente, de novo segundo ela, me convencer a abrir o casamento, sua suposta aventura começou. Era intoxicante e cegante, mas faltava substância real, não como o tipo que construímos ao longo dos anos. E ela começou a questionar suas razões para fazer isso. Ela disse que conseguia ver a dor nos meus olhos, mas se convenceu de que era uma aventura. Ela disse que nunca se perdoará por isso, sua chance de ter uma experiência é incrível. Então, a gravidade de tudo isso nunca realmente a atingiu até ela notar uma mudança em mim. No começo, ela assumiu que, como eu estava saindo em encontros, eu gradualmente aceitaria sua situação e ficaria bem com isso. Mas tudo mudou quando minha amante se tornou uma presença constante na minha aventura. Aparentemente, comecei a sorrir novamente sem motivo, como meus olhos se iluminavam quando eu recebia uma mensagem de texto ou quando eu saía alegremente da sala para atender uma ligação. Ela disse que de repente sentiu um buraco no estômago e começou a ter muitos ataques de pânico sem motivo aparente. Ela foi pedir conselhos aos amigos novamente, mas eles disseram que era uma reação normal para eu ter durante a aventura. Mas quando a mesma divorciada que sugeriu isso no começo disse, parece que a amante dele o faz feliz, foi quando a realidade de tudo finalmente caiu sobre ela. E a possibilidade muito real de que outra mulher e não sua esposa lhe desse alegria quase a fez desmaiar. Ela percebeu como tudo isso era ridículo e implorou a eles para ajudá-la a me reconquistar. Mas eles simplesmente disseram a ela que, se ela não conseguia lidar com isso, por que ela abriu o casamento em primeiro lugar? Ela soube naquele momento que essas pessoas eram tóxicas e uma ameaça para nosso casamento e para a vida que construímos. Portanto, ela tem estado em uma missão para me reconquistar de qualquer maneira possível. Eu, por outro lado, não compartilhei muito, mas deixei a conselheira saber sobre a situação do meu lado, com minha amante ainda presente, para o que a conselheira disse que nenhuma resolução poderia ser alcançada com minha amante ainda presente e sugeriu que reservássemos outra consulta após amanhã. A conselheira disse que era incomum alguém ficar tanto tempo com seu primeiro e deu a impressão de que qualquer tempestade pode ser superada. Eu suspeito muito que ela queira que sejamos uma de suas histórias de sucesso. Desculpe por ser longo, mas achei que seria melhor dar uma atualização completa. Atualização 2. Um muito caloroso obrigado a todos que entraram em contato. Peço desculpas por não conseguir responder a cada um de vocês, seja na caixa de entrada ou na postagem. De qualquer forma, aqui está a atualização até agora. Novamente, obrigado por todo o apoio. Tem sido literalmente caótico. Desde então, mudei para um apartamento do meu irmão por um preço ridiculamente barato. Ele possui propriedades e teria me deixado ficar de graça, mas eu recusei. Isso é apenas um pouco do que descobri sobre os comportamentos da minha esposa e algumas coisas perturbadoras sobre o gerente dela. Durante nossa segunda sessão de aconselhamento, fiz algumas das perguntas que alguns editores fizeram. 1. Se ela tinha certeza de que nada físico aconteceu antes da abertura do casamento. Ela olha para o chão e me pediu para não fazê-la dizer. Ela disse que se dissesse, isso nos destruiria. Mas depois de insistir um pouco, ela compartilhou que não foi físico, mas eles se tocaram na frente um do outro. Esse idiota convenceu de que, como não foi físico, meio que, tecnicamente, não foi traição e que eles simplesmente estavam apreciando a beleza um do outro. Fiquei absolutamente chocado com isso, e ela começou a tremer e hiperventilar. Até mesmo a terapeuta ficou surpresa e com uma expressão de descrença. Minha esposa se ajoelhou e abraçou minhas pernas, pedindo desculpas. 2. Em seguida, perguntei a ela o que realmente mudou sua visão dela.
Ela disse que depois que começou a se afastar do grupo como um todo, o comportamento dele em relação a ela mudou. Então, uma noite, ao sair de uma reunião, passou pelo escritório dele e ouviu falando sobre ela para outro colega masculino. Ele disse que estava surpreso como era fácil tê-la, como ela é prova viva de que não se pode confiar nos quietos. Quando o colega perguntou se ele realmente gostava dela, sua resposta foi que ela era uma distração agradável e que ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de terminar com a noiva. Ele até acrescentou que isso era apenas para se livrar disso porque a única mulher que realmente o entendia era a noiva, e ele não queria terminar com ela. Ele também mencionou como se sentia mal por mim, mas quem dorme, perde. Minha esposa, ao perceber que ela não passava de um pedaço de carne para esse homem, adicionado ao fato de que ela me traiu por uma emoção barata, naquele momento, realmente a fez sentir-se suicida. Ela disse que saiu do trabalho e vomitou no estacionamento. Ela também acrescentou que seus primeiros pensamentos foram: o que eu fiz, e meu nome. Por favor, me perdoe, estou muito arrependida. 3. Então, perguntei a ela se ela o amava e quando foi que ela parou de me amar. Ela olhou nos meus olhos através das lágrimas e disse que nunca parou de me amar, o que honestamente torna as coisas piores. Ela disse que ele era apenas algo diferente, ela pensava que era amor, mas agora percebe como foi tola. Ela apertou meu braço com uma força surpreendente e disse que sabe que errou, mas sente nossa falta e a conexão que tínhamos antes de tudo isso. Ela até sugeriu que nos mudássemos e começássemos de novo, só nós dois, como deveria ser. Então eu disse a ela que não seria justo com minha amante e que eu precisava de um tempo longe dela para processar tudo isso. Foi como se ela tivesse um colapso ao ouvir essas palavras. Ela começou a soluçar mais alto e a dizer coisas incoerentes. Ela se agarrou a mim como se eu fosse desaparecer. Levou um tempo para tanto eu quanto a conselheira acalmá-la. A conselheira conseguiu convencê-la de que talvez um tempo separados pudesse nos ajudar a cicatrizar. Agora eu gostaria de poder encerrar a atualização apenas com isso, mas quando chegamos em casa, comecei a fazer as malas. Minha esposa recebeu uma videochamada em seu laptop. Era uma de suas ex-amigas em lágrimas. Acontece que, depois que minha esposa renunciou, essa amiga e o gerente começaram um caso. Mas aparentemente ela teve um susto de gravidez que fez com que ele basicamente se transformasse em Dr. Jekyll. Para piorar as coisas, ela tinha um namorado com quem aparentemente podia haver um futuro. A única razão pela qual ela teve um caso foi porque estava curiosa sobre a experiência. Engraçado como isso parece ser uma tendência. Seu namorado descobriu porque encontrou um e-mail entre os dois discutindo a gravidez em potencial. Mas o gerente basicamente a acusou de tê-lo aprisionado com um bebê. Claro, ele a deixou. O motivo pelo qual ela entrou em contato é porque ela estava sob a impressão de que minha esposa tinha conseguido salvar nosso casamento e estava desesperadamente buscando conselhos. Eu simplesmente virei e saí, e tenho ficado no apartamento desde então. Atualização 3. O comportamento insano de minha esposa e como isso nos mudou. Algumas coisas aconteceram até agora em minha decisão para o futuro. Em primeiro lugar, obrigado a todos que dedicaram tempo para entrar em contato e compartilhar conselhos úteis, sua própria história de vida semelhante ou simplesmente ofereceram ouvido para eu desabafar. Isso realmente significa muito. Bem, muitas coisas aconteceram. A ex-amiga que teve o susto de gravidez estava realmente grávida, mas o estresse de perder o namorado e ser humilhada pelo caso a fez perder o bebê. Ela basicamente ficou furiosa, expôs ele para toda a gerência e sua noiva. Por acaso, encontrei a noiva dele no Facebook, estava curioso, e essa mulher é basicamente a imagem da mocinha de cidade pequena bonita, com base em seu perfil. Ela é uma professora de necessidades especiais que gosta de ficar em casa e é muito ligada à família. Meu primeiro pensamento foi: o que diabos ele está fazendo se envolvendo com outras mulheres quando tem ela em casa? Honestamente, por que homens como ele acabam com mulheres como ela é um dos maiores mistérios da vida? A ex-amiga na verdade entrou em contato comigo. Ela queria a minha versão dos eventos porque estava reunindo evidências contra ele, mas queria fazer isso pessoalmente. Ela já havia feito seu teste de Covid, e eu também, e concordei. Desde o momento em que vi seu rosto, soube que ela estava quebrada. As olheiras sob seus olhos e o íris vermelho mostravam claramente que ela não dormia e estava assombrada por seus próprios pensamentos. Ela me agradeceu por concordar em encontrá-la e imediatamente pediu desculpas por seu papel na aventura de minha esposa. Acontece que ela e minha esposa conversaram novamente, e foi quando ela soube que eu tinha saído. Ela não transferiu a culpa e queria assumir a responsabilidade, por isso queria se encontrar pessoalmente. Agradeci por seus esforços, mas perguntei por que ela iria tão longe. Ela disse que perder tanto um filho quanto o amor de sua vida mudou quem ela era no cerne. Ela disse que mal consegue se olhar no espelho sem sentir nojo, e mal consegue dormir porque tudo o que vê é o rosto de seu ex. Esta mulher claramente se odiava, e a reunião pode ter sido uma forma de punição para ela. Ela me diz que, como a fratura entre colegas de trabalho é uma quebra de conduta e mais ainda porque ele estava em uma posição de influência, ele provavelmente será demitido e possivelmente banido desse campo como um todo. Mas o mesmo pode ser verdade para ela também, e ela aceitou isso. Ela saiu depois de ouvir meu lado da história e pediu desculpas novamente. Eu precisava pegar algumas coisas do lugar antigo, então escolhi um momento em que pensei que minha esposa não estaria em casa. Infelizmente, ela estava lá, mas o que me surpreendeu é que ela tinha a maioria das nossas fotos de casamento na mesa de centro, bem como outras, e estava olhando para elas quando me viu. Eu pude ver que ela estava chorando. Ela tentou me abraçar, mas eu a empurrei gentilmente para o lado.
Ela tentou me oferecer almoço, mas eu disse a ela que não estava com fome, que não demoraria muito, apenas precisava de algumas coisas antes de poder prosseguir. Ela disse que tinha algo para me mostrar. Ela pegou o celular e me mostrou uma mensagem que recebeu 2 dias atrás de seu ex-gerente que a estava criticando. Era de um novo número, já que ela bloqueou o antigo. Aparentemente, minha esposa ajudou sua ex-amiga a expô-lo para todas as partes relevantes, e ele estava furioso. Ela pensou que, ao expor o segredo, estava tirando seu poder, bem como nos dando uma chance de lutar. Eu disse a ela que estava feliz que ela tivesse a coragem de fazer isso, mas que isso não muda nada entre nós. Também informei que vou parar a terapia de casal, mas farei terapia individual. Isso a fez soluçar baixinho, e ela disse que entendia. Eu sei que deveria sentir ou euforia pelas ações tomadas ou raiva porque levou tanto tempo, mas sinto um entorpecimento em relação a ela. Isso não é normal, por isso quero abordá-lo na terapia individual e não na terapia de casal. Também vi um advogado de divórcio por recomendação do meu irmão apenas para garantir. Até agora, não estou realmente disposto a lutar por este casamento, e parece que minha esposa pode sentir isso. Antes de sair, ela tentou iniciar a intimidade, mas quando recusei, ela gritou e perguntou o que minha amante faz por mim que ela não pode fazer. O que ela ama em sua amante que ela, esposa, não pode fazer. Ela disse isso tão alto que tenho certeza de que os vizinhos ouviram, disse que qualquer que fosse a coisa que eu queria, ela, esposa, faria. Eu balancei a cabeça e disse a ela que se ela ainda não conseguisse entender depois de tudo o que aconteceu, então está claro para onde nosso casamento está indo, e saí para desligar.